Gravando. Então, pessoal, dando continuidade aqui, né, nós estamos falando das funções da criminologia, tá? E a primeira delas é explicar e prevenir o crime. Então, a gente já falou aqui da prevenção primária, que é aquela de médio a longo prazo, em que justamente isso de uma atuação do Estado, né? Onde o Estado venha com políticas públicas, né? Atuando em determinadas comunidades para que essas pessoas, né? Inclusive as pessoas mais carentes, tenham acesso a esses serviços públicos de uma forma mais fácil, evitando, né, que elas sejam recrutadas para a criminalidade, principalmente para a criminalidade organizada. Tá? Beleza? Seguimos agora para a prevenção secundária. Então, a prevenção secundária, dentro da ótica da criminologia, ela atua onde o crime se manifesta ou se exterioriza. Feche os microfones para mim, por gentileza. Tá, tem uma atuação de um cachorro aí muito forte no áudio aí. Eu sei que ele gosta da disciplina, mas fica mais fácil aqui para todos. Beleza. Então, a minha prevenção secundária, né, é justamente essa atuação onde o crime se manifesta, se exterioriza, tá? Então, assim, dentro do planejamento, né, das forças policiais, a gente tem muito a identificação, né, um mapeamento de onde ocorrem determinados tipos de crimes, onde a incidência é maior de determinado tipo de crime. Aqui é uma região onde tem muito homicídios. Essa outra região é dominada por muito índice de tráfico de drogas. Tá? Então é feito um estudo técnico com base nas próprias estatísticas, e daí a importância de que quando a vítima, né, ela sofre algum crime, né, quando alguém é assaltado, enfim, qualquer crime, que esse crime seja noticiado, né, chegue ao conhecimento da polícia judiciária, para que você tenha uma real estatística e a gente não produza cifras negras da criminalidade. A gente precisa, na verdade, que o sistema policial conte com o mais real, né, nas suas estatísticas. Né? Porque eu conheço muitas pessoas que já foram vítimas de assalto ou teve a casa furtada e a pessoa não foi lá fazer um boletim de ocorrência. Né? Simplesmente a pessoa fala, eu sei que não vai dar nada, ninguém vai achar a autoria, não vão saber quem que invadiu minha casa, não vão recuperar meus bens furtados. Então, a pessoa deixa de comunicar, né? E esse delito sofrido, ele vai entrar como uma cifra negra da criminalidade, né? Jamais vai entrar nas estatísticas, né? Então, é importante que toda vítima leve ao conhecimento das autoridades policiais a ocorrência, para que se faça justamente esse mapa estratégico aqui e que se destine, canalize as forças policiais nas regiões onde mais ocorrem determinados tipos de delitos, tá? Então, a prevenção secundária aqui, ela investe nas chamadas zonas de criminalidade, né? Então, determinada zona urbana, eu também aqui vou ver a questão arquitetônica, muitas vezes determinados lugares da cidade são regiões onde a iluminação pública ela é muito ruim à noite, o que favorece determinados tipos de crimes. Então, entra toda a questão arquitetônica aqui, planejamento, né, de infraestrutura, né, primeiro identificando onde ocorrem esses determinados delitos e depois tentando modificar o que for possível para que haja uma redução do tipo de crime naquela região. Né? Da mesma forma que a intensificação do policiamento em determinadas regiões, onde eu tenho um índice de assaltos, enfim. Há toda uma lógica, né, nessa produção de estatísticas, para que a estatística não seja apenas uma tabela, uma planilha de números, mas seja um documento hábil a dar sinais de para onde a segurança pública deve caminhar, né, nesse sentido. Tá? E, por fim, a prevenção do crime de forma
terciária. A prevenção terciária, ela é destinada justamente ao preso, tá? Então, aqui é realmente um investimento em ressocialização a fim de evitar, né, a reincidência, tá? E, assim, eu não sei da turma de vocês, se muitos já visitaram a penitenciária estadual, né? Mas eu já conversei com o professor Akinaton e provavelmente nós vamos fazer um trabalho aí, assim que passar essa questão da Covid-19, nós vamos fazer uma visitação, né, à penitenciária estadual de Ponta Grossa, onde vai ser oportunizado para vocês, né, obviamente quem quiser ir, né, conhecer toda a estrutura, né, como que ocorre, como que as atividades que lá são desenvolvidas e principalmente, né, a questão da ressocialização, né, que lá tem uma fábrica de calçados, esses calçados de EPI, né, de segurança. Então, talvez alguns de vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, tá? Mas, enfim, quem não conheceu ou quem quiser novamente conhecer, né, a gente vai organizar isso. E é uma experiência fantástica. Vocês vão ver que a ressocialização realmente é possível. Ao contrário desse discurso, né, ignorante, né, no sentido de que ignorância é ausência de conhecimento, né, lá fica bem demonstrado que a ressocialização é possível, né? E só não ressocializam mais pessoas porque nós temos a falta de investimento do Estado e poucas vagas oportunizadas para que essas pessoas aprendam uma profissão enquanto estão cumprindo suas penas numa penitenciária, né? Se todos que entrassem no sistema tivessem as mesmas oportunidades, né, de estudar, de trabalhar, com certeza nós teríamos números de reincidência muito menores do que temos hoje. Seguindo aqui. Alguma dúvida aqui, pessoal? De prevenção? Professor, tomara que dê certo da gente ir na penitenciária mesmo. Não, vai dar certo, sim. Faz tempo que a gente está querendo. Vai dar certo, vocês estão no 6º período, nós temos uns aninhos aí pela frente, aí, nem que vocês vão no 10º ano, a gente dá um jeito de levar vocês. Mas eu acho que vai dar certo ainda. Ah, tomara mesmo. Espero que até o meio do ano aí passe logo, né, essa questão aí do Covid e a gente possa voltar a viver normalmente. Tá bom. Pessoal, aqui... Professor, só queria colocar uma coisa, não sei se o professor concorda, eu acho que falta, que nem ali no segundo momento que o professor falou do crime se manifestar ali, falta um pouco de política pública de conscientização do próprio grupo da polícia mesmo, e também de muitos advogados, de incentivar a população para fazer ir na polícia e fazer o BO, porque o que eu vejo é que esse próprio grupo, ele desmotiva você a fazer essas diligências na polícia. Quando você vai, muitas vezes eles chegam e falam, não vai dar nada, não adianta você ir, não adianta levar para frente, e eu falo por cunho próprio meu, sabe? E eu vejo assim, todas as vezes que eu precisei e eu levei a justiça para frente, seja em casos, eu vi resultados, sabe? Mas eu vejo assim, dentro da própria família, advogados, amigos policiais, enfim, não leve para frente porque não vai dar nada. Então, aí o que acontece? Quando você procura as autoridades, seja ela judicial, né, o advogado, seja a polícia, ela mesma acaba te desmotivando a você não fazer uma diligência criminal, um BO, vamos dizer lá, né, ou representar, porque a própria sociedade te exclui dizendo que às vezes a vítima é a culpada, muitas vezes, da situação, né, porque foi ela que quis, e não porque o agressor que não vale nada, e muitas vezes também por falta do próprio incentivo dos organismos judiciais. Eu acho que falta muito esse incentivo dentro da sociedade, para que as pessoas vão
e façam e denunciem. Então, pessoal, realmente isso ocorre, né? Mas a gente tem que pensar essa questão de comunicar um crime, isso antes de um direito é um dever, né? É um dever de cidadania, né? Então, vocês, principalmente vocês, né, que vão ser operadores do direito amanhã, advogados, enfim, juízes, promotores, delegados, vocês não podem ter essa ideia de não dar nada, né? Nós temos que fazer o sistema funcionar. Porque se a gente ficar com essa ideia de, não dá nada, aí o sistema não vai funcionar nunca. Nós precisamos melhorar o serviço público e melhorar a questão, né, de investigação policial. Agora, se todo delito eu der pouca importância, isso aí é de menos. Aí a gente está fortalecendo a criminalidade, né? E a gente só se dá conta disso quando a gente acaba sendo vítima, né? Ou tem um parente, um ente querido, né, que se frustra diante de uma situação dessa. Então, cabe a nós exigir, né? Hoje, o serviço público, ele tem padrões que o usuário, né, para o usuário, né, quando a gente fala em serviço público, nós não falamos em cliente, nós falamos em usuário. Então, todo cidadão, ele é visto como usuário, e hoje existem padrões de excelência que deve o serviço público alcançar, né? Então, vocês têm o direito de exigir, né? Vocês jamais podem se dar uma situação de chegar numa delegacia da Polícia Judiciária, seja Polícia Civil, Polícia Federal, né, para registrar uma situação fática que realmente ocorreu e se deparar com a situação, nós não vamos fazer o registro, veja bem, não vale a pena. Não existe isso, pessoal. Por favor, não existe. Se a situação ocorreu, vocês têm o direito e o dever de noticiar o crime, né? A questão da investigação, apuração, oferecimento ou não da denúncia pelo promotor, pelo procurador da República, isso é uma fase posterior. Mas o dever, como cidadão, é você levar o conhecimento, né? Não existe mais, inclusive, né? Não existe mais aquela ideia de, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Se vocês têm um caso de vizinho, algum parente, alguém que está diante de uma violência doméstica, e essa pessoa, pela razão que seja, não denuncia que está sendo vítima de violência doméstica, vocês têm um dever de cidadania de noticiar isso, né? Uma delegacia de mulher, né? Então a gente tem que parar com essa ideia de que não dá nada e realmente a gente fazer a parte nossa. Beleza, pessoal? Mais alguém quer falar? Mais alguém? Tá? Então vamos seguir aqui. Então, eu falei aqui da primeira função da criminologia, né? Explicar e prevenir o crime. Nós falamos das 3 modalidades de prevenção, né? Prevenção primária, secundária e terciária. E aí nós vamos falar da questão de intervir na pessoa do infrator, tá? Então, é uma das funções da criminologia também a intervenção na pessoa do infrator, tá? E como que isso se dá, tá? Nós temos dentro da criminologia 3 metas. A primeira dela, quando eu falo intervenção no infrator, é que ocorra um impacto real da pena em quem a cumpre e os seus efeitos. Pessoal, fechem os microfones, por favor. Pessoal, quem não for falar, fecha o microfone para mim, por favor. Voltando aqui, pessoal. Então, quando eu falo em intervenção do infrator, tá? A primeira função que eu busco aqui é que quando uma pessoa seja condenada, essa pena cumpra seus efeitos, né? Então, o que é a ideia aqui? Eu não posso, diante de um crime, admitir que uma pessoa seja condenada
e ela vai cumprir a pena e essa pena não tenha o peso da pena, né? Eu não posso que essa pessoa vá para uma penitenciária e ela tenha acesso a TV, celular, enfim, ter Netflix lá na penitenciária, né? Então, realmente, a pena tem que ser sentida, né? A pessoa, ela tem que sentir que ela está com a sua liberdade retirada dela e ela não pode estar achando que está numa colônia de férias, né? Então, assim, a gente está passando por um problema, né? Covid-19, né? Então, a gente acaba se sentindo dentro do sistema penitenciário, né? Evidentemente que é muito mais light, né? Mas vamos imaginar o seguinte, que a pessoa tem que cumprir a pena lá e ela tem que sentir, de certa forma, que cometer o delito que a levou a cumprir aquela pena não valeu a pena. Porque se ela achar que vale a pena, a hora que ela sair do sistema, ela não vai pensar duas vezes, né, em cometer novos delitos. Então, realmente, a pena tem que ter, né, essa carga pesada, para que a pessoa realmente sinta, né, que não valeu a pena ela praticar o delito. Tá? A segunda questão, né, eu preciso, nós estamos falando da intervenção do infrator, eu preciso que a criminologia consiga visualizar a reinserção. Tá? E a reinserção desse condenado, não apenas de forma individualizada, mas de forma funcional, que essa pessoa saia do sistema penitenciário e ela possa retomar uma vida em sociedade. Né? Daí a importância, de enquanto eu estou lá cumprindo pena, eu conseguir terminar meus estudos. Se eu não tenho ensino fundamental, eu consiga terminar o ensino fundamental. Se eu não conseguir terminar o ensino médio, eu consiga, dentro do sistema, terminar o ensino médio. Né? E hoje existem experiências até de pessoas sendo aprovadas em universidades enquanto estão presas, né? A pessoa está próxima a conquistar a liberdade, acaba sendo aprovado, ela sai, né, do sistema e já consegue começar a estudar numa universidade. Então, eu tenho que desenvolver essa pessoa no sistema para que ela volte para a sociedade, mas volte com algum propósito. Porque se nada eu reinserir ela, vocês acham que ela vai por conta própria se virar? Não vai, né? Então eu tenho que desenvolver mecanismo de reinserção social. E por fim, a terceira meta, né, da criminologia, né, dentro da questão da intervenção no infrator, é que a sociedade perceba, né, que o crime é um problema de todos nós. Né? Então, a gente precisa mudar nossas concepções e pensar o crime como um problema social que a todos afeta. Né? No sentido de que eu gere uma consciência coletiva que o problema do crime não está só lá na vítima e no criminoso, na punição do Estado, mas esse problema está em toda a sociedade. Porque hoje, se eu sou tolerante com algum tipo de crime, né, eu sou tolerante que o meu vizinho use da violência doméstica, né, você escuta todo dia gritos, aquela sessão de pancadaria e nada faz, né, isso te torna um cidadão com uma conduta reprovável. Né? Como eu falei, não existe mais aquela ideia de, né, ditos populares, briga de mulher, de casal, né, entre homem e mulher, ninguém mete a colher. Esses ditados são atavismos sociais que foram criados e que há muito foram superados. Né? Então, nós temos deveres de cidadania. Né? Você vê o cometimento de um crime, você é testemunha. Né? Eu vejo as pessoas, muitas vezes, elas testemunham um crime ou testemunham um acidente de trânsito, testemunham as mais variadas situações que vão ter implicações jurídicas e ninguém quer ser testemunha. Né? Você, muitas vezes, na prática, você vê a pessoa comete um delito de trânsito. A pessoa está dirigindo embriagada, ela provoca um acidente de trânsito, né, muitas vezes mata pessoas que não tinham nada a ver com a conduta irresponsável dela
de beber e sair dirigindo, né? Por algum motivo, o policial não consegue fazer o exame de alcoolemia, né? O exame de etilômetro, né? O policial chega no local do acidente, aquele cidadão que provocou o acidente está embriagado, visivelmente embriagado, mas ele já está entubado, então não tem como o policial fazer ele assoprar o bafômetro, e o médico se recusa a testar, né, que a pessoa está em visível estado de embriaguez, porque o médico sabe que se ela testar isso, lá futuramente ele vai ser chamado numa audiência judicial, ele vai perder um dia de trabalho dele, ele vai ter que ir lá no fórum e testemunhar que a pessoa estava embriagada. Então, o nosso problema social é muito grande, porque ninguém quer se envolver. Todo mundo quer trabalhar o seu individualismo, pensar no seu bolso, no seu dinheiro. Então, nós construímos uma sociedade doentia, né? Onde o individualismo prevalece em cima da sociedade, né? Essa pandemia está sendo um grande teste para todos nós, porque eu vejo as pessoas desenvolvendo sentimentos de solidariedade e de empatia pelos outros, né? A gente começou a perceber, né, que um problema desses afeta a sociedade como um todo, né? Até mesmo os empresários estão percebendo isso, né? Porque são nessas situações em que o caos se instala que a gente desenvolve a percepção do outro. Até aqui, alguém quer comentar, pessoal? Eu, professor, mas isso não se dá pelo fato das pessoas não quererem ser testemunhas, pelo simples fato da impunibilidade que não se vê, que nem eu trabalho no transporte público. Agora parou, mas um tempo atrás aí era todos os dias 5, 4 linhas sendo assaltadas, né? Então realizava-se boletim de ocorrência no local e tal, e às vezes pegavam a pessoa que cometeu ali o assalto e futuramente tinha lá audiência e era chamado tanto o trocador quanto o motorista, né, para fazer o reconhecimento da vítima. Eles, meio com medo, eles acabavam indo. Só que chegavam lá, mesmo fazendo o reconhecimento, não foi ele realmente e tal, soltavam o cidadão, entende? Então, e depois eles acabavam pegando novamente, aí tomando o ônibus novamente, muitas das vezes, e assaltando novamente. Chegou um momento que eles pararam de ir, falaram, não, eu não vou. Alguns pararam até de fazer boletim de ocorrência. Então, por conta disso, muitas das vezes, por não ver, por ser testemunha, mas não ver a punição para o agente, muitas pessoas acabam não querendo ser testemunhas. Eu, pelo menos, vejo dessa forma, na grande maioria das vezes. Isso realmente ocorre, né? É frustrante, né? E às vezes o problema também é você é chamado lá, né? A demora disso, né? Às vezes você é chamado lá por um crime com que você foi testemunha, né? Passou 5 anos, você nem lembra mais a cara do indivíduo, né? Porque assim assim, tantas ocorrências, né? Oi. Professor, o Paulo aqui. Aí entra num outro problema, né? Que são as leis. Porque as leis, elas muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes, protege o infrator. Então, se ele é solto, vamos dizer, igual o Kleber falou, ele prende de manhã, a PM prende de manhã, à tarde está solto. Por quê? Porque o nosso sistema é falho. Porque se fosse uma questão de reincidência, vamos dizer, se fosse reincidência, não podia soltar, entende? Então, eu acho que esse problema aí é bem grave do direito brasileiro, né? E eu acho que tinha que ter uma reforma nesse sentido, sabe? Que, por exemplo, o infrator lá assalta lá o carro de manhã, né? Daí, no outro dia, fica preso, né? Daí, no outro dia,
assalta de novo. Aí já não solta mais. Daí perdeu essa lei, essa mordomia da Entendi lei. o que você quis falar. Eu acho que deveria ser nesse sentido, né? Veja, a gente precisa mudar isso. E isso é processo legislativo. É o legislador que tem que mudar, né? É bem complicado. Isso que você falou é muito comum. Eu já vi situação em que teve uma denúncia lá da boca de fumo. Beleza. A PM vai lá, né? Identifica o cara, realmente o cara está traficando em local certo, né? Entra lá, prende o cara, leva as drogas, tudo certinho, né? Aí vai para audiência e custódia. Eu já vi uma sentença em que o juiz, na audiência de custódia, ele libertou esse traficante, né? Ficou no processo toda a droga, toda a materialidade. O juiz libertou o traficante, colocando tornozeleira eletrônica. Agora eu pergunto para vocês, qual que é a inteligência de um juiz me dar uma tornozeleira eletrônica para o traficante? Aí beleza, o juiz, você não pode sair de casa. Mas o crime dele nunca foi sair de casa. O crime dele é ficar em casa, né, esperando que cheguem os clientes para ele entregar as drogas. Aí o juiz me dá uma tornozeleira eletrônica e diz que ele vai ficar sendo monitorado para ele não sair de casa. Só faltou o juiz dizer para ele, olha, trafique, mas não saia de casa. Quer dizer, umas coisas absurdas assim. Então, eu espero que quando nós tivermos dessa turma aqui, juízes e promotores, vocês tenham, né, essa vivência que vocês têm da realidade social, vocês levem isso, né, para as decisões de vocês, para enfim, para os pareceres, decisões, sentenças, né, porque a gente tem que, lógico, a gente trabalha com aquilo que a lei está escrito, mas a interpretação da lei, ela tem que estar dentro de uma realidade sociológica, né? Eu não posso utilizar a lei apenas para o que convém ou minimizando os efeitos, né, dessa incidência criminal, né? Professor, mas e daí, por exemplo, a criminologia não entra nesse quesito, por exemplo, lá na aula passada, a gente falou lá dos quatro características para se tornar um crime, né? Para se formar um crime. Aí, a criminologia não pode agir nesse sentido de reformar uma lei que já existe? Não pode, né? A criminologia nada mais né, que estudar, né? Ela faz um diagnóstico, né, da sociedade e tenta entender por que determinado crime ocorre ou não, né? E lógico, os criminólogos, né, eles podem estudar, né, e junto dos criminalistas, né, os processualistas, proporem modificações na lei, né? Só que a criminologia, ela é mais um estudo, né, científico, né? Cabe aos nossos políticos utilizarem do conhecimento produzido pela criminologia e melhorarem as nossas leis penais, né? Então, assim, se a criminologia já demonstrou determinado fato como algo científico, né, eu tenho que utilizar isso de uma forma de uma produção legislativa eficiente, né? Porque senão eu também não posso querer encarcerar todo mundo, né? Mas eu preciso realmente dar soluções concretas. Igual eu já comentei, vamos pegar o crime de estupro. Se eu pego uma pessoa que ela é um estuprador, ela estupra crianças, tá? Essa pessoa é psicopata, né? Eu não tenho como pensar algo assim. Lógico, ela tem que ser dado o laudo de psicopata por um psiquiatra, né? Mas olhando de fora, você já sabe que a pessoa, algum desvio ela tem, porque não é normal, né, uma pessoa adulta nas suas faculdades mentais normais achar que ela ter conjunção carnal com uma criança é algo justificável,
né, eu penso automaticamente que é uma patologia, né? O grau de psicopatia, isso daí quem define é o psiquiatra. Mas eu não posso, sabendo isso dentro de um dado científico, achar que essa pessoa, ela estuprou uma criança uma vez, ela vai voltar para a sociedade, ela estupra outra criança, e eu alimentar esse ciclo de entra no sistema penitenciário e sai do sistema penitenciário, e essa pessoa continua estuprando crianças. Opa, eu tenho que chegar a um estudo científico e dizer, opa, essa pessoa não pode sair do sistema. E ela não tem que estar no sistema penitenciário, ela tem que ir para o manicômio judiciário. Ela não tem que ter uma pena restritiva de direito, de liberdade. Ela não tem que ter uma pena restritiva de liberdade. Ela tem que ter uma medida de segurança, ou seja, ela tem que ter um internamento compulsório no manicômio judiciário e nunca mais sair de lá, né? Porque não tem. Vocês acham que uma pessoa que pratica determinados delitos, ela tem condição de retornar à sociedade? A gente precisa reconhecer que existem, né? Evidentemente, a gente vai trabalhar com a ideia de ressocialização, mas pessoas com psicopatias deste nível, né, dificilmente elas terão uma ressocialização, né? Eu já conversei com vários psiquiatras, né, e eles são quase unânimes em dizer que se a pessoa tem uma psicopatia, não tem tratamento, aquilo é para sempre. Então, se por algum motivo essa pessoa, ela é estupradora de crianças, né, ela gosta de estuprar crianças de 7 anos, ela vai levar isso adiante a vida toda. E não tem o que você faça, não há tratamento, né? Você pode pensar em castração química, em outras modalidades, mas na cabeça daquele indivíduo, essa demência, né, essa necessidade de, enfim, ter relações sexuais com a criança vai estar sempre presente. Professor, por isso que eu volto a falar ali, que a desmotivação do próprio sistema legislativo e tudo que o Kleber e o Paulo falaram, acaba fazendo que muitas vezes desmotive a própria sociedade, a parte jurídica, que nem o professor falou que já viu e que dá raiva de ver ali, né, o cara com uma tornozeleira, e ao mesmo tempo a própria polícia, que acaba pensando, não adianta muitas vezes ir lá, não estou falando que está certo, concordo que a gente tem que ir lá e fazer, né, a denúncia, mas muitas vezes por essa falta de penalização do infrator, né, então acaba não funcionando o sistema, ele é um ciclo, né. Veja bem, dentro da segurança pública, né, entre os policiais vai acabar crescendo a ideia, né, muito comum que é falada dentro das polícias de sensação de enxugar o gelo. Tá? Já enxugaram gelo? Você pega um pano seco e vai enxugar o gelo. Tá? Não resolve, entendeu, pessoal? Você vai lá fazer uma experiência científica em casa. Vai tentar enxugar o gelo. Não vai enxugar nunca. Ele vai derretendo e nunca vai ficar seco. Então, assim, o sistema é evidente que ele precisa de aperfeiçoamentos. Só que, assim, é preciso desenvolver uma consciência crítica. Porque, assim, a gente não pode pensar só também na questão, vamos prender todo mundo e manter preso. Nós precisamos dividir em categorias, né? E verificar quem realmente é possível ressocializar e oportunizar isso, né? Mas precisa que isso seja feito de uma forma efetiva e que isso ocorra em todos os estados, né? Tem muitas coisas que estão na lei e não são cumpridas. Por exemplo, delegacias de polícia civil aqui no Paraná. A maioria delas tem lá presos provisórios, não poderiam ocorrer, né? Não em cadeia, não pode ter cadeia, né, efetivamente dentro de delegacias de polícia civil, né? A polícia civil, ela existe para investigação policial, né? Para condução de inquérito policial, né? Presos provisórios, enfim, eles preventivos, enfim, eles têm que estar lá na cadeia pública e presos condenados na penitenciária. Então a própria lei vai me estabelecer a destinação e você vê que não é cumprido, né?
Você vai em outros estados, não existe essa situação da pessoa ficar presa numa delegacia de polícia. No Paraná tem. Tá? Então, infelizmente, não há investimentos, né? Então, sempre a gente vai ter essa sensação da ausência de investimentos. Tá? Mas a gente precisa mudar isso, né? Então, assim, a gente precisa desenvolver essa questão crítica, né? E tentar... Professor, Oi. professor, eu acho o seguinte, que é claro que há uma impunidade, é claro que isso entristece, né? Mas se a gente for pensar assim, porque há impunidade, então não adianta denunciar, então não adianta correr atrás, eu acho que a gente nem teria que ser operadores do direito se a gente desanimar com isso, né? Porque a gente que vai ter que ir lá na linha de frente e tentar mudar isso, tentar minimizar isso, né? Que mudar é complicado, né? Mas tentar minimizar isso. E, então, assim, ela existe, essa impunidade, ela existe, né? É desanimador, né? Mas a gente, como operador do direito, a gente tem que se animar e tentar buscar minimizar isso, né? Não dizer, eu não vou mais denunciar ou não vou mais, né? Não pode desanimar, não pode deixar a peteca cair. Eu penso dessa forma. Isso aí, pessoal. Está acabando nosso tempo. Temos menos de 1 minuto, tá? Já estou me despedindo aqui. Eu vou conversar com vocês pelo WhatsApp lá e passar